Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos aprofundar um pouquinho mais em falar de algo extremamente importante para quem quer se aprofundar, entender um pouquinho mais sobre astrologia, que são os aspectos. E o que são os aspectos, Gabriela? Os aspectos nada mais é do que a conversa entre os planetas, tá? No céu, no nosso mapa. Então eu vou trazer aqui, vou falar para vocês sobre os 5 principais aspectos, tá? Que é a conjunção, a oposição, trígono, quadratura e sextil. Então vamos lá, nós temos aqui o mapa, né? Tem os 12 signos. Então algo que é bem importante a gente saber, porque eu vou estar falando muito sobre os graus para vocês aqui nesse conteúdo. Então cada signo são exatamente 30 graus, tá? Tem ali os risquinhos. E quando tiver um planeta, você vai saber exatamente onde ele está posicionado. Então, esse é o nosso ponto de partida. 30 graus, 12 signos, o nosso mapa inteiro tem 360 graus. Então, vamos lá, né? Partindo ali do primeiro, eu vou falar sobre a conjunção, né? Que o próprio nome já nos dá ideia e nos remete, que é a junção de dois planetas, né? Então, eu vou estar falando ali de dois planetas exatamente no mesmo grau. E eu vou trazer aqui para vocês, é só para vocês entenderem a ideia, o aspecto, como que ele funciona, tá, pessoal? Então, aqui eu tô falando do aspecto exato, significa que eles estão exatamente no mesmo grau. Só que existe algo que nós chamamos de orbe, que é como se fossem uns graus aceitáveis e consideráveis para cada aspecto. Então, é uma margem ali. Então, quando eu falo de uma conjunção, eu tô falando ali, por exemplo, que os dois planetas estão no grau 10 do signo tal. Então, essa orbe, ele tem um ajustezinho, vamos se dizer, que é considerável. Não vou trazer essa informação agora, senão fica muita informação de uma vez. Então, vamos aos poucos. Então, a conjunção, dois planetas no mesmo grau e no mesmo signo, tá? Lembrando que esses aspectos são 5, né? Então, quando eu falo dessa conjunção, a conjunção a gente considera ela como neutra, porque temos essa opção de neutralidade em relação ao aspecto. Ela pode ser favorável ou pode ser desafiadora. No caso, que vai depender dessa posição aí, desse aspecto, vai ser os planetas que estiverem aqui em questão, né? Porque tem planetas em si que já trazem uma carga mais desafiadora e tem alguns outros que têm aspectos mais fluidos, tá? Então, nós dizemos que ele é neutro e a gente tem que analisar caso por caso para saber se ele vai ser algo mais favorável, mais desafiador pra gente. O próximo é a oposição, tá? Que esse já é um aspecto desafiador, porque é como se ele fosse um cabo de guerra aqui, que eles estão cada um em uma extremidade. Ele vai sempre estar, eu sempre falo para vocês dos signos opostos, né? Então ele vai sempre estar no signo oposto ao dele, né? Então tá cada um ali querendo puxar a sardinha para o seu lado, então geralmente são aspectos mais desafiadores pra gente. Como eu falei, o mapa inteiro tem 360 graus. Quando a gente divide ele em dois, nós temos essa oposição, ou seja, desse planeta até este planeta, nós temos uma distância de 180 graus. Bom, outro aspecto é o trígono, onde a gente divide o mapa em 3, ou seja, é a distância de um signo para o outro de 120 graus, ou seja, isso significa que nós estamos falando de signos do mesmo elemento, tá? Porque se cada signo são 30 graus, essa distância dá exatamente no signo do mesmo elemento. Bom, e o próximo aspecto é a quadratura, onde a gente divide o mapa aqui em 4, chegando numa distância de 90 graus entre um planeta e outro. Isso ocorre geralmente entre signos da mesma modalidade, tá? Se você não sabe o que são as modalidades, tem um vídeo só sobre isso também, tá? Então, aí nós temos essa distância, né, de 90 graus entre um planeta e o outro. E esse é um aspecto mais desafiador também. Então, lembrando sempre, né, tudo que é desafiador
vem para fazer a gente crescer, aprender, evoluir. Então, olhe sempre com bons olhos, né? Nada, a gente não pode querer nomear as coisas assim, né? Isso é positivo, é negativo, tudo é como tem que ser exatamente, né? Então, a gente tem que saber lidar com todos esses posicionamentos e com todos esses aspectos no nosso mapa e no céu também. Bom, e agora por último eu tenho aqui o sextil, que nada mais é do que o mapa dividido em 6 partes, onde a gente tem uma diferença, uma distância, né, de 60 graus entre um planeta e outro, né? Isso geralmente ocorre em elementos opostos, tá? Que nem aqui no meu exemplo, eu tenho Áries e tenho Gêmeos. Áries é fogo, Gêmeos é ar. São elementos opostos, tá? E água e terra são opostos também, tá? Então, e esse é um aspecto favorável, tá, pessoal? Então, assim, é muito legal como tudo, né, na astrologia acaba sendo como uma bússola pra gente, né? Nós temos isso tanto no nosso mapa natal e o céu, né, como sempre, né, a gente tem a configuração do momento, de como tá agindo. Então, isso ajuda a gente saber, né, como que aquele dia tá acontecendo, se tem um aspecto mais desafiador, mais fluido. Você já fica mais atento e sabe, hoje para as relações tá mais favorável. Hoje já tá um pouquinho mais desafiador em outro aspecto, então eu acho isso incrível, né? Eu não tinha trazido ainda, porque eu tô aprofundando aos poucos e eu acho que o caminho é esse mesmo. E essa foi uma das informações, assim, que eu confesso, eu levei um tempinho para digerir, para assimilar, para entender, mas depois que você entende, fica bem mais fluido e bem mais fácil de você ir associando, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que a gente possa sempre usar essas informações, esse estudo ao nosso favor, né? E que os astros possam sempre nos guiar e as estrelas nos iluminar. E é isso, nos vemos em breve. Beijo grande para vocês.